Nós estamos estudando sobre a vontade de Deus, né? Qual o dever que Deus requer do homem. E aí nós temos visto que o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua palavra. E nós vimos, dentre outros textos, o de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz bem diretamente o que é que Deus requer do homem. Ele fala: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti. Então, o Senhor declarou para a gente o que é bom, está nas Escrituras. E o Senhor declarou também o que é que Ele exige do crente. Aí Ele vai dizer que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, e nós já vimos esses dois pontos. Mas nós estamos vendo um que nós podemos dizer que é o mais difícil de todos: é andar humildemente com o teu Deus. Andar humildemente com o teu Deus. Então nós estudamos o capítulo 4 de Tiago para entender um pouco o que seria isso, andar humildemente com o Senhor nosso Deus. E nós vimos que existe um problema no meio da cristandade, no meio dos irmãos. E o problema são as guerras que surgem no meio da igreja. E essas guerras surgem devido a quê, irmão Loivaldo? O senhor diria? Essa guerra, eu creio que é uma discórdia desnecessária que acontece entre os irmãos. Eles, ao invés de pensar no melhor para agir com dignidade, ficam logo enfurecidos, ao invés de analisar o problema, ele causa outro problema ainda que já está acontecendo. Então isso termina em uma contenda, uma discórdia muito grande. Se antes de pensar, se analisar as coisas, não chegaria a esse ponto. E vocês diriam que essas discórdias que o irmão Lourivaldo falou aqui, elas passam a existir no meio da igreja por qual razão? Qual é o gatilho que dispara tanta guerra, tanta discórdia? Por que os irmãos brigam tanto? Por causa do enfraquecimento de uns irmãos e, consequentemente, da igreja. E por que eles ficam fracos? Por vários motivos. O afastamento da palavra de Deus, ficam frios, perdem o primeiro amor. Ótimo. Agora, eu queria que vocês, sempre que a gente estiver estudando um texto e que em cima do texto a gente fizer uma pergunta, vocês também vão encontrar a resposta no próprio texto. Então o irmão Lourivaldo deu uma parte da resposta, Jamile deu outra parte da resposta, mas o que alimenta a guerra é uma coisa que está aí no texto e que eu queria que vocês descobrissem. O capítulo 4 de Tiago, do 1 ao 10, eu também não vou dar de mão beijada assim fácil não, né? Por que há tanta guerra, tanta discórdia, tudo isso que o irmão Lourivaldo falou que devia ser evitado e que Jamile explicou que acontece porque os irmãos são fracos? Qual é o gatilho de tudo isso? Primeiro, elas responderam aí na questão da palavra enfraquecimento. Então, o primeiro motivo é quando a pessoa não está estudando a palavra, se afastou dela por algum motivo, isso vai enfraquecendo. Com o enfraquecimento do afastamento
Então a carne vai começar a gostar disso e querer assumir o papel, que era para, na verdade, que era para assumir o papel, era o novo homem, né, que está ali dentro da palavra e tal. Mas o velho homem, ele começa a gostar daquilo, olha, está se apaixonando, então nessa hora, nesse momento, o povo começa a dominar. Então, começa as coisas carnais, né, o desejo da carne, primeiramente. Segundo, nossa própria cobiça, né? Nossa própria cobiça faz com que também a gente acaba sendo egoísta em algumas coisas, querendo só para nós, então a melhor coisa é minha e tal, vai sair também, vai tendo alguma contenda. Terceiro, muitas vezes você olha para um irmão, está vendo ele crescendo e tal, e aparentemente acha que a liderança da igreja está favorecendo alguma coisa, começa com um sentimento de inveja, né? Aí aquele sentimento de inveja também vai criar contenda, né? E assim sucessivamente. Certo. Então, irmão Lourivaldo, de tudo isso que o senhor ouviu, o senhor resumiria como? Que os crentes hoje não conseguem andar humildemente diante do nosso Deus, por quê e por qual razão seria? Porque eles, ao invés de buscar as coisas espiritualmente, eles militam em seus próprios prazeres, na sua própria carne, nos prazeres em fazer as coisas para se gabar daquilo que ele faz, né? Querendo fazer algo melhor que os outros, não querendo, não sendo humilde. Aí isso aí é uma coisa que é muito ruim. Ao invés de ele ajudar o irmão, ele vai prejudicar, porque ele se acha que é melhor. É um tipo de arrogância, e aquilo ele só faz destruir, aquilo ali é ruim. Isso. Na verdade, as pessoas analisam pelo seu próprio entendimento, né? Aí que está o perigo. Então, a pessoa quando vai analisar alguma coisa, né, para, vamos supor, assim, para dar um diagnóstico de uma coisa que está correta ou não, primeiro a gente tem que ir à luz das escrituras, né? A gente tem que buscar as escrituras, primeiramente, orar, pedindo que o Espírito Santo nos dê esse entendimento, essa sabedoria, para depois a gente fazer uma coisa, né? Mas muitas vezes não, muitas vezes a gente vai logo, se adianta e passou na cabeça a primeira vez e aquilo mesmo acabou e aí está tomando tudo errado. E se vocês observarem, o texto está falando isso daí, né, que vocês comentaram. De onde procedem essas guerras, essas contendas? Aí ele diz, procedem dos prazeres. Essas guerras e contendas procedem dos prazeres. Então isso significa que Deus é contra o prazer. Não é possível você andar humildemente diante do seu Deus, tendo prazer. Você só poderia andar humildemente diante do seu Deus se você não tivesse prazeres. É isso. Pode falar, gente. Nessa parte ele está falando dos prazeres carnais e não dos espirituais que a gente pode ter com Deus. Prazeres carnais ruins, no caso, porque, por exemplo, uma viagem não é ruim, mas assim você pode ter prazer mesmo em Deus. Adorar a Deus com essa viagem. Sim, perfeito. Observe, é isso que ele diz aí, na continuação. Ele diz assim: de onde procedem essas guerras, essas contendas, senão dos prazeres que militam na vossa carne, que fazem guerra na vossa carne? Aí que prazeres são esses? Cobiça,
Ou seja, você tem o que Deus te confiou para você se divertir, para você sentir prazer, como o Jamil colocou, adorando a Deus naquele envolvimento com aquelas posses que você tem, mas você não se satisfaz. Você olha para o outro que tem algo a mais e você começa a ficar com raiva, você começa a já se sentir mal, você começa a já ficar angustiado, porque eu não tenho aquilo, mas fulano se diverte tanto, se eu tivesse aquilo. Então essa cobiça faz com que você perca o prazer do que você possui e passe agora a desejar o prazer que não te pertence. Aí cobiça e não tem nada, aí mata, sim, inveja e não pode obter. Pode falar, cara. É assim, a gente tem que aprender a se contentar, porque cada pessoa, entre os irmãos, até os de fora, mas vamos falar aqui no de dentro, né? Os irmãos, cada um tem o seu trabalho, tem a sua característica, né? Então cada um desenvolve um trabalho diferente do outro, então cada um tem a sua renda, né? Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, e as pessoas têm que aprender a viver com o que tem. Então quando a gente está vendo um irmão, ele foi à praia, foi se divertir, está num hotel, está não sei aonde e tal, Deus deu a ele um meio para que ele tivesse aquilo ali. Aí você vai dizer, se você tem vontade de ter, posso ter. Qualquer um pode ter a vontade de se divertir, de ir para um lugar melhor e passear. Mas só que naquele momento Deus não está me dando aquilo. Então eu tenho que me contentar. E tenho que me alegrar pelo irmão que está tendo aquela oportunidade que Deus está dando a ele. Então eu me alegro pelo irmão que está tendo a oportunidade de ter um prazer melhor e tal. Eu não estou tendo agora, me contento. Por quê? Porque as minhas condições no momento não estão me dando para fazer aquilo. Então eu não vou procurar ficar com inveja daquele irmão. Vou procurar me agradar, ficar feliz por ele, usufruindo do que Deus está dando a ele. Entendeu? Eu acho que tem que ser assim. Né? A gente tem que se contentar com o que Deus está dando a gente. É verdade. E aí você observe que é isso que Tiago está falando. Aí depois no versículo 3, né, que ele fala dos que pedem e não recebem, porque pedem mal. Então eles pedem, observe. Primeiro, essas guerras vêm dos prazeres que militam na carne. Aí depois ele diz, olha, vocês não estão recebendo porque vocês estão pedindo mal. Vocês estão pedindo mal. O que é pedir mal? O que é que Tiago está querendo dizer quando fala que esses irmãos estão pedindo mal, irmão Lorival? Que pedido mal é esse? Porque de repente eles estavam pedindo até uma coisa assim que não é pecado. Digamos, Senhor, me dá condições para que eu leve minha família para um passeio, para uma praia. Um pedido desse pode ser mal ou ele não tem como ser mal? Em algumas circunstâncias, assim, quando aquilo ele pede para usufruir, sem ajudar, e sem querer se isolar, só ele para aquilo ali é mal. Mas quando ele pede e que alcança, então discute com os outros, porque pode acontecer da pessoa só querer se esbanjar só para ele aquilo ali que Deus deu a ele, que ele pode dividir com os outros, alegrar os outros também. Isso mesmo, pode falar. Eu acho que quando a gente pedir pede a Deus em oração, a gente pede segundo a vontade dele, né? Você está com vontade de fazer uma coisa, mas eu vou pedir segundo a tua vontade, Senhor. Porque pode ser a minha, mas não pode ser a tua. Né? E outra coisa, será que o que eu estou pedindo, com aquilo eu vou estar glorificando a Deus também? A gente tem que ver isso aí. Um exemplo, né? Vou colocar um exemplo de Júnior, que a pessoa está mais trabalhando mais à frente, né? Que às vezes está pregando aí, fica pregando, faz uns estudos, aí às vezes ela está com a cabeça bem cansada mente. Aí fala assim, meu Deus, então, no
meio que eu desfrutar um momento de lazer com minha família, para eu descansar minha cabeça e tal, para eu melhorar na pregação, quando eu voltar e tal. É errado isso? Não é errado. Por quê? Porque ele está muito cansado mentalmente, às vezes não está esgotado. Então, um momento de descanso é bom para a pessoa voltar melhor, fazer as coisas melhor. E também naquele momento de descanso ele também está refletindo na palavra. Né? Então, isso aí não é um erro, isso aí. Aí cada coisa não vai correto. Mas sempre vai orar pedindo segundo a vontade dele, né? Não na nossa. Verdade. E é um bom exemplo. E é justamente isso que Tiago está dizendo aqui, ó. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-lhes em vossos prazeres, para você se entregar completamente só aos teus prazeres. Então, o problema aqui, que faz com que você não ande humildemente diante do seu Deus, é porque você faz dos teus prazeres um Deus. E aí você começa agora a pensar só, não tem que ser desse jeito, porque eu me sinto bem, porque é confortável, porque é agradável, porque eu fico feliz, porque me dá prazer. Então você foca só nos prazeres que você tem. E Tiago não está condenando os prazeres, mas ele está condenando os prazeres que militam na carne e os prazeres que você esbanja neles. Então você até pede a Deus, né? Mas aí quando você se recebesse, você queria só fazer feito o irmão Lorivaldo colocou, só para mim, eu quero isso, eu quero. Não. Então é um propósito, pessoal, um prazer que você procura. Você vai saber se ele é pecaminoso, é da carne ou se é espiritual, pelo propósito final, pela causa, por que você está buscando esse prazer. Qual seria uma busca pelo prazer que você entenderia que não era pecado? Como é que você deveria? Qual seria o propósito do prazer? Alguém tem algum exemplo a dar? Como é que eu poderia buscar o prazer e ao mesmo tempo não pecar contra Deus? Dividindo as tarefas. Não é eu querendo dizer que o irmão é melhor do que os outros, mas isso aconteceu há muito tempo, que aquilo ali ficava só para aqueles que estavam como líder e não dividia com ninguém as suas tarefas. Um exemplo, às vezes o irmão pode ir a uma viagem, pode descansar sua mente, dar uma dor de cabeça com alguma coisa, mas o irmão se preocupa em dividir as tarefas e gosta de ajudar os outros. Então isso para Deus é bom, porque vê que aquilo que o irmão tem, ele não busca só para ele divide com os outros. Então Deus se alegra com isso. Eu entendi. No caso, o irmão Lorivaldo, ele está colocando o seguinte: olha, se você quer ter o seu momento de lazer, de prazer, e você está pedindo esse momento para a igreja, vamos colocar a minha pessoa, como ele disse, né? Pessoal, eu tenho que fazer uma viagem para me divertir, para desaparecer. Eu estou saindo para um divertimento, para algo prazeroso. Porém, o propósito é deixar bem claro, como Carlão disse, eu vou, mas não é à toa, não é um prazer pelo prazer, é um prazer para que eu volte melhor para vocês. E como o irmão Lorivaldo colocou, e é um prazer também que vai fazer com que a igreja fique sob os cuidados de vocês. Então, eu estando lá, vocês estão crescendo aqui, em um ponto que vocês ainda estão desenvolvendo. Se eu fico, eu não vou buscar o prazer lá no passeio, porque a igreja depende de mim. Primeiro, isso é uma mentira. Depois, é pecaminoso, porque Deus quer que a gente tenha o nosso momento de descanso, Deus quer que a gente tenha o nosso momento de prazer. E também é pecaminoso porque você não confia nos outros. É como se você fosse o único fiel, fosse o único capaz. Isso é ou soa arrogância.
a soberba, a presunção. O que precisamos fazer é preparar. Vamos lá, meu irmão, preparar você. Para quê? Para quando um dia precisar você assumir. Você está à frente, você fazer alguma coisa. Mas se eu quero sair para um prazer, não é só pelo prazer, irmãos, entendam. Quando a gente vai em busca de algo prazeroso só pelo prazer, esse prazer passou a ser nosso Deus, porque a gente excluiu todos à nossa volta. Não existe um propósito, não existe um sentido por trás desse prazer. Então, o que nós precisamos é: Deus, eu queria ter um lazer, um prazer, mas eu não quero ir só para esse prazer. Então, Deus, me ajude quando chegar lá eu poder pregar para alguém, eu chegar lá poder dar testemunho para que as pessoas entendam como um cristão se diverte, como um cristão desfruta de prazeres. Me ajuda também para que eu recomponha a minha energia psicológica, não é? Das minhas emoções, para que eu volte mais forte. Então observe, você está indo, juntando um monte de coisa que traz benefícios para a igreja e que também glorifica a Deus. O cuidado é esse: andar humildemente com Deus não é andar sem prazer no mundo, mas é andar com prazer no mundo, não nas coisas do mundo, né? Mas com prazer neste mundo e com objetivos espirituais. Olha, eu estou nesse prazer, mas o meu objetivo é a minha vida espiritual. Tem que ter um prazer que não vai de encontro à palavra, né? Isso. E a partir do momento que começar a ir de encontro à palavra, você vai parar. Não é isso não. Né? É isso mesmo. E aí eu quero que vocês, em cima disso que Carlão falou, abram a palavra de Deus em Eclesiastes. Eclesiastes. Eclesiastes, depois de Salmos, Provérbios, aí Eclesiastes. Eclesiastes o quê? É capítulo 11. Veja só, seria basicamente isso aqui, o que o Senhor pede de nós, relacionado aos prazeres, para que a gente não tenha, não se fundamente em prazeres que militam na nossa carne, para que a gente não busque prazeres simplesmente para esbanjar nestes prazeres. Nós temos que seguir a orientação aqui de Eclesiastes capítulo 11, 9 e 10. Irmão Lourivaldo, leia para nós, por favor. Peraí, deixa eu só corrigir aqui que o texto veio diferente. Leia para a gente esse texto aqui, para a gente entender como é que Deus quer que a gente viva nesta vida. Só o que é que diz aí, irmão Lourivaldo? Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que
que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Versos 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e renove da tua carne a dor, porque juventude é a primavera da vida da sua vaidade. São vaidade, não é? Então observe que Deus, ele não é contra o prazer, pelo contrário, ele ordena o prazer. Ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se, ou seja, tenha prazeres o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, anda pelos caminhos que agradam os teus olhos. Aí ele diz: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Ou seja, o que ele está dizendo é: não sejam prazeres pelo prazer, que sejam prazeres pelo Senhor, de conformidade com o Senhor, de forma que você ande humildemente diante dele, sentindo prazer com um propósito, com um sentido, com um objetivo. E o propósito e o sentido é glorificar a ele. E quando é que você glorifica a ele? Fazendo com cuidado para não pecar, e fazendo com cuidado também para, em vez de ser tropeço para o próximo, ser instrumento de edificação para ele. O que ele proíbe, na verdade, é o oposto do prazer. O oposto do prazer ele proíbe. O oposto do prazer é o quê? A tristeza, a amargura, né? Desse prazer. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Olha aí. Ei, você está pecando. Pare de viver desgostoso da vida. Ei, remova da tua carne essa dor aí. Isso que você vive pensando, concentrando, sentindo. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vai passar tudo. E você vai olhar para trás e vai dizer: não desfrutei nada. Não glorifiquei a Deus com minha alegria, com meus prazeres. Perdi tempo. Então é isso. Relacionado ao prazer, irmãos, nós temos que lembrar disso. Deus, ele não é contra o prazer. O nosso Deus, ele é a favor do prazer. Mas não esqueçam nunca que todo o prazer de vocês precisa ter um sentido, precisa ter um propósito. Senão, vai ser tido como prazer que milita na carne, vai ser tido como você esbanjando apenas em prazeres, é o prazer pelo prazer. E aí você não estará andando humildemente com o seu Deus. E aí você não está fazendo aquilo que Deus requer de você, que é que você observe a sua palavra e ande de acordo com ela. Alguém quer fazer alguma consideração final? Eu só quero falar o seguinte: Deus é a favor do culto. De quê? O culto. Mas um culto com desordem é a favor? Bom exemplo. Não, né? Da mesma coisa é o prazer. Ele é a favor do prazer? Mas quando o prazer está saindo da palavra dele, né? Está indo em conta da palavra dele, então ele não vai ser a favor daquele prazer. É verdade. Bom exemplo, cara. Então, meus irmãos, mais alguém? Mais alguma consideração? Então vamos orar ao nosso Deus, não é? Agradecendo por mais esse momento que Ele nos concede, de nos deleitarmos na palavra dEle, de sentirmos o prazer real de que é se alimentar da palavra dEle, para a gente sair daqui com cuidado, quando a gente pensar em ter prazer ou quando a gente estiver sentindo prazer. Espera aí, esse prazer está de acordo com o meu Deus? Está. Então se aprofunde. Tá, não? Então rejeite, né? Faça morrer essa vontade, não é, irmão Evaldo? Então vamos orar ao nosso Deus. Jéssica, nos conduz em oração. Passa aí, Carlão, para ela, por favor.
como é preciosa a sua palavra. Eu agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Pronto, irmãos.